Boa noite, seja bem-vindo a mais um TDM. A entrevista hoje com Carlos Lobo, advogado e especialista da área do jogo. Muito boa noite, obrigada por estar aqui connosco neste TDM a entrevista. Nesta que continua a ser uma semana em que as eleições dos Estados Unidos se mantêm em destaque. Não sei se teve a oportunidade para as acompanhar, qual é a leitura que faz até agora dos resultados? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui sempre. Realmente estas são umas eleições que todo o mundo acompanha de forma muito próxima. Acho que se houve eleições anteriores que tiveram maior impacto, eu não me lembro. Eu obviamente acompanhei e tenho acompanhado de perto estas eleições já há algum tempo, até mesmo antes da campanha oficial. Os resultados provisórios não me espantam. Acho que já era previsível um pouco daquilo que acabou de acontecer. Mas a verdade é que neste momento ainda são resultados provisórios. Obviamente já muita gente começa a dar os parabéns ao candidato ou agora presidente eleito Joe Biden, mas a verdade é que ainda não temos resultados finais. Isso só acontecerá em princípio em dezembro, quando o colégio eleitoral votar para o presidente obviamente, até lá, como o presidente Trump tem vindo a dizer, não vai desistir de ter uma investigação sobre o que se terá passado nas eleições. Há alegações de fraude eleitoral. Ainda não vimos provas disso, mas já o Departamento de Justiça começa a averiguar o que é que se está a passar, o que é que se passou, se algo se passou. Portanto, eu acho que a missa ainda vai no adro. Portanto, ainda temos que esperar uns tempos até perceber bem o que é que irá acontecer relativamente aos resultados efetivos das eleições. Sente que poderia haver uma mudança, assim muito repentina, daquilo que está a acontecer agora? Eu acho que não. Eu acho que a margem do presidente Trump conseguir ser reeleito é diminuta, porque até agora ainda não vi quaisquer indícios de irregularidades, mas a verdade é que eles existem, essas alegações. E isso poderia levar a uma contestação generalizada e levar isto ao Tribunal, ao Supremo, o que poderia levar a que certos Estados críticos nestas eleições fossem obrigados a fazer uma recontagem, eventualmente afastando até alguns votos. É uma questão que se coloca e isso poderia eventualmente mudar. Agora, nota-se que a margem do Joe Biden é bastante grande e acho que não há grande margem para alterar esse facto, que já é um facto. Contudo, eu não coloco de lado a capacidade do presidente Trump e da sua administração em lutar pelo seu lugar. Vimos isto já em 2016. Ele já tinha avisado em 2016. Exatamente. Vimos isto durante toda a administração Trump, vimos isto durante as eleições, durante a campanha e durante as eleições. Ele não vai agora abrandar, sem sombra de dúvidas. Se tivermos em conta, com todas essas precauções, os resultados que temos agora e se realmente Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, temos um presidente que será ligeiramente mais próximo da China do que Donald Trump. Poderá haver algum tipo de impacto nesta relação entre os Estados Unidos e a China e, consequentemente, também em Macau? Ora bem, eu julgo que é um bocado exagerado dizer que Joe Biden é um pouco mais próximo da China do que Donald Trump. O que eu acho é que o Donald Trump trouxe para a presidência dos Estados Unidos uma imprevisibilidade enorme relativamente à atuação da administração norte-americana, seja relativamente aos seus
inimigos, Irão, por exemplo, seja contra os seus concorrentes, China, por exemplo, seja contra os seus próprios aliados, Canadá, Coreia do Sul, União Europeia, vista como um todo, claro. Ele trouxe uma imprevisibilidade enorme à atuação da administração. E isso tem sido interpretado como, relativamente à China, como um ataque. Eu discordo dessa interpretação. Eu acho que ele utilizou de forma sábia até, da forma como atuou relativamente à China nestes últimos tempos. Ele soube utilizar, nomeadamente com a questão do Covid, a frustração e a fúria quase contra a China por causa deste Covid e soube utilizar isso nesta campanha de forma efetiva, angariando votos. Ora bem, a administração Trump tem tido uma atuação contrária à China, mas isto, na verdade, já começou há muito mais tempo. E tem sido algo que tem obtido a cooperação por parte dos democratas. Há uma comissão extremamente importante nos Estados Unidos relativamente ao investimento estrangeiro, que desde 2016 e até um pouco antes da administração Trump, já vem tomando certas atitudes contrárias aos interesses da China nos Estados Unidos. E essa é uma comissão que é bipartisan, que é dos dois grupos, democratas e republicanos. E uma grande parte da atuação tem vindo dessa área. Há um acordo, por assim dizer, entre republicanos e democratas da forma como atuar relativamente à China. Mas quando pegamos nestas palavras mais sem filtro, que então estão a ser utilizadas como uma espécie de arma de arremesso para esta campanha, também puxando um pouco talvez ao populismo, a percepção que a China tem é que Donald Trump ataca a China. Eu aí diria que há uma percepção pública relativamente a isso. Eu acho que há uma percepção de que o presidente Donald Trump faz o que for preciso para angariar os votos necessários para puxar a sua própria agenda para a frente. Não é necessariamente contrária à China, é só apenas e na medida em que ele ganha quando atua contra a China porque toda a gente está com ele. E isso permite-lhe atingir certos objetivos. Será Joe Biden diferente? Eu tenho dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que Joe Biden vai ter e ele próprio já referiu isso, que a sua a sua atitude perante a China vai ser parecida com esse acordo multipartidário norte-americano. Portanto, existe, só que é mais cordial. Exatamente. E pior, o que acontece hoje é que o presidente Trump tem conseguido fazer uma coisa má para os interesses americanos, na minha modesta opinião, que é ele tem afastado os próprios aliados. Eu acho que Joe Biden vai conseguir fazer exatamente o contrário. Eu acho que ele vai conseguir ter uma atitude muito parecida com a do Obama e, nomeadamente, vai procurar apoios no Canadá, na Austrália, na União Europeia, nas grandes democracias ocidentais, na sua atuação para com a China. Hoje, o Donald Trump provavelmente terá dificuldades em consertar uma ação, por exemplo, com a Alemanha. Eu acho que o Joe Biden conseguirá consertar uma atuação com a Alemanha relativamente à China. Portanto, eu acho que estrategicamente é pior para a China ter o Joe Biden do que o Donald Trump. E é pior também para os casinos aqui do território, esse impacto, porque a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos já é uma coisa que vem de algum tempo, mas não tem tido, de certa forma, um impacto tão grave, ou pelo menos aquele que se pensaria nos casinos aqui de Macau. Exatamente. Não teve um grande impacto. Eu, pessoalmente, nunca achei que fosse uma guerra comercial
propriamente dita. Ele realmente lançou aquelas primeiras achegas quanto às trocas comerciais entre a China e os Estados Unidos, mas isso serviu, na minha opinião, até como areia para o que realmente se estava a passar, que era uma guerra tecnológica relativamente ao 5G e à participação da Huawei nessa área. E não só, como se pode ver hoje, pela limitação que vemos nos Estados Unidos da influência chinesa. Veja-se, por exemplo, aquelas instituições que são promovidas pela China e que hoje estão a ser consideradas como parte de uma campanha chinesa relativamente de influência chinesa no mundo ocidental e que os Estados Unidos começa a limitar e começa a exigir que haja registro, que haja limitações, nomeadamente na obtenção de fundos estaduais e federais de apoio à educação. Estou a falar, obviamente, do Instituto Confúcio. E o que acontece é que essa campanha comercial teve esse dom de quase que ofuscar o que realmente se estava a passar por detrás e relativamente à parte tecnológica e à parte social e cultural e de influência chinesa no mundo ocidental. Ora bem, em Macau não teve grande impacto. Eu acho que Macau passou relativamente incólume a essa questão e, na verdade, as operadoras, e nomeadamente as americanas, começam a estar mais à vontade porque é do interesse da China em atuar de uma forma considerada standard internacional, em que não há uma crítica ao sistema americano, de respeito à própria autonomia da região administrativa especial de Macau, não influenciar negativamente empresas estrangeiras, muito pelo contrário. O que vemos hoje é o Governo Central, da minha perspectiva, é o Governo Central a cumprir com essa autonomia, a não exigir nada que seja contrário aos interesses das empresas por serem apenas americanas. O que se exige é um cumprimento rigoroso da lei. E isso é para todos. Mas temos um governo central a querer dar mais primazia, por exemplo, às empresas locais ou às empresas chinesas, até nomeadamente na questão do jogo. Isto porque se avizinham agora também novos contratos. Não há essa exigência tão grande com as empresas americanas, mas ao mesmo tempo haverá o desejo de que seja aberto mais também àquilo que é local e àquilo que é chinês? Eu discordo. Não vi até hoje qualquer indício que isso esteja a acontecer, que tenha acontecido ou que esteja a acontecer, ou que esteja para acontecer no futuro próximo, nomeadamente quando houver o concurso público para as novas concessões. O que temos visto é o Governo exigir o cumprimento da lei. A lei do jogo poderá ser melhorada, como é óbvio, mas é uma boa lei. Está lá muita coisa. Será necessário alterar alguns elementos lá, sem sombra de dúvidas, mas a verdade é que o conteúdo fulcral manter-se-á, na minha opinião, não será alterado. Porquê? Porque estão lá os instrumentos de controlo normais num sistema de concessão, em que se exige uma obediência quase ao interesse público que existe por detrás das concessões em si. Quando o Governo exige um certo e determinado comportamento por parte das concessionárias, não é sem mais. É porque elas são entidades que estão a operar uma atividade que, em princípio, não deviam estar a operar e que só operam porque há um interesse público por trás dessa operação. Portanto, elas
devem compreender isso e muitas delas compreendem. Claro que para operadoras americanas isso poderá chocar um pouco. Compreendo. O sistema de concessão não é propriamente um sistema em que americanos ou o mundo anglófono se reveja. Mas a verdade é que esse sistema existe e esse sistema tem algum sentido, tem bastante sentido, num regime continental de direito civil e que é o regime de matriz cá em Macau. Ora, acho que as operadoras não precisam estar preocupadas com o que vem aí relativamente a influências de fora de Macau. O que eu acho é que têm que continuar a fazer o que têm feito, que é cumprir a lei, e tentar dar o seu melhor pensando naquilo que vem aí e nos próximos 20 anos, se as concessões forem para 20 anos. Pelo que eu percebi, o chefe do executivo, Roy Yat-sen, já referiu que vai haver um concurso público, não vai haver adiamentos, isso é algo que eu estranho, mas admito como possível, mas é algo que vai acontecer e vão ser escolhidas as operadoras que melhor apresentarem projetos. Portanto, é da mesma forma como aconteceu em 2001 e 2002. Continuarmos a ter operadoras norte-americanas no território? Eu acho que sim. Eu acho que sim. As operadoras americanas vão continuar em Macau. Não tenho razões para crer que haja mudança nessa área. Eu, para ser muito direto, eu tenho mais receio que o governo americano exija a saída das empresas americanas de Macau do que o governo central ou as autoridades de Macau exigirem que as empresas americanas saiam. Isso alguma vez poderia acontecer? Eu pergunto isto porque gostava de retomar, há pouco disse que talvez a relação até fosse pior com o Joe Biden como presidente. Eu penso que a ideia que se tem é que Joe Biden traria mais estabilização, mais confiança a investidores futuros, até também no mercado do jogo em Macau, do que Donald Trump. Não é assim? Eu não acredito nisso. Eu acho que não é verdade. Eu sei que é um pouco estranho, mas a forma como eu tenho visto atuar a administração americana, e nomeadamente através da utilização de sanções a vários Estados, não sanções patrocinadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde a China está representada, é membro permanente e com direito a veto no Conselho de Segurança, mas são sanções americanas independentes. E o que tem acontecido é que quando alguém viola essas sanções, seja americanos, seja outras entidades quaisquer, de qualquer lado do mundo, quase que parece que o Estado americano arroga-se o direito de interferir, de influenciar, de punir, incluindo com mandados de captura internacionais. E se eles continuarem com este movimento, corremos o risco de ver ainda mais sanções contra entidades chinesas, como já tem vindo a acontecer nestes últimos 3 meses. Por exemplo, Hong Kong, em que entidades americanas estão proibidas de se relacionar comercialmente com essas entidades. E a pergunta colocar-se-á o que fazer com entidades americanas que estão cá em Macau, mas que são obrigadas a não trabalhar com certas e determinadas entidades que, por exemplo, são chinesas. Isso, na prática, os americanos não poderão, não serão obrigados a sair, mas tornar-se-á extremamente difícil operar num ambiente em que eles simplesmente não podem fazer muitas coisas e, até certo ponto, numa concorrência quase desleal para com as operadoras locais que não estão sujeitas a essas restrições. E basta pensar num exemplo que é a questão do WeChat, a não utilização do WeChat. Ora bem, se as operadoras americanas não pudessem utilizar o WeChat, eles teriam imensas dificuldades em promover junto dos seus turistas, os seus resorts. Eu nem estou a falar em questões de jogo.
promover os seus resorts integrados, os seus shows, todas as atividades que têm no MICE Market, das convenções e das exposições, e a verdade é que ficam inibidos apenas por decisão norte-americana. Mas essa proibição conseguiria estender-se a Macau? Isto aplica-se, poder-se-á aplicar a todo e qualquer americano em qualquer parte do mundo. Como muitas sanções, e basta pensar nas sanções que existem contra o Irão, em que qualquer entidade americana e detida por um americano não pode negociar com praticamente ninguém dentro do Irão. E esteja onde estiver. O que é que aconteceria se os americanos avançassem relativamente à China em medidas similares? Não necessariamente contra o governo central, mas eventualmente com entidades que são detidas, que são as SOEs, as State-Owned Enterprises, as empresas estatais, que têm uma enorme influência no mercado chinês, dentro do mercado chinês, e que são naturalmente utilizadas pelas operadoras de Macau nas suas atividades. Podemos pensar em inúmeros aspectos, em inúmeros cenários em que isso poderá acontecer. É um risco presente hoje, sem sombra de dúvidas. Há que pensar nisso. E voltando à questão do Joe Biden versus Trump, eu acho que o presidente Trump seria muito mais pragmático e com ideias muito mais comerciais do que Joe Biden, que poderá ser um pouco mais idealista, e pensando nele como um vice-presidente do presidente Obama, pensar em como eles utilizaram naquela altura, eu estou a falar da presidência do Obama, a administração do Obama e até mais atrás da administração do Bush, quando utilizaram sanções para conseguir objetivos de interesse nacional. Portanto, há aqui... Patriotismo acima do interesse financeiro. Exatamente. Quando falou há pouco de ser incontornável termos empresas norte-americanas aqui em Macau, há uma questão que também se tem tentado analisar, se tem colocado, que é não haverá algum tipo de compromisso entre Macau e a China em, pelo menos, ter mais participação local, mesmo nestas empresas norte-americanas que agora, eventualmente, buscam uma licença de jogo aqui em Macau. Não haverá essa situação? Bem, ela já existe. O administrador delegado é uma entidade que está prevista na lei e que tem um mínimo de 10% do capital social das sociedades. A questão é que poderá ser revisitada essa solução. Eu não vejo qual seria a necessidade de aumentar esse capital, mas poderá ser uma questão a ser abordada. Mais uma vez, eu não vejo razão hoje para haver uma exigência de uma maior participação de entidades locais nas operadoras de jogo. Eu acho que o sistema deve continuar a funcionar como tem funcionado até hoje, até para evitar acusações de partidarismo ou de nacionalismo que não é necessário em Macau. E o que eu acho, mais uma vez, é que temos que olhar para a lei e ver como é que ela está redigida e aplicá-la de forma séria. Não é que não tenha vindo a ser aplicada já, mas a verdade é que há sempre formas de melhorar aquilo que está a ser feito, ou que tem sido feito e que está a ser feito, no sentido de que os interesses da RAEM sejam protegidos. Eu acho que é importante aqui é perceber que as operadoras que quiserem ficar em Macau vão ter que ter um enfoque em Macau, na Grande Baía e mesmo nas questões nacionais da República Popular da China. Há interesses nacionais que, em parte, têm ramificações em Macau. Há campanhas, por exemplo, contra a pobreza, que têm vindo a ser implementada pelo Governo Central e que várias operadoras de Macau têm participado e têm procurado obter produtos
de regiões menos favorecidas. Há outras campanhas ao nível da integração de Macau na Grande Baía que podem ser promovidas. Há que encontrar soluções que ajudem o governo da Raiem a promover os grandes desígnios que foram definidos para Macau. É esse o papel deles, na minha opinião. E é aí que está a chave para as próximas concessões. Essas concessões que vão ser atribuídas através de um concurso público, como já falamos há pouco também, mas temos um chefe do Executivo agora que já publicamente deu uma espécie de puxão de orelhas às operadoras de jogo. E isso que falava agora faz parte da responsabilidade social que é sempre pedida às operadoras, mas nestes novos contratos poderemos ver cláusulas mais apertadas, mais restritas, mais punitivas por causa deste puxão de orelhas que as operadoras levaram no início de abril de Roy Hudson? Eu acho que poderá ser feito isso. Acho que há margem para melhorar a redação relativamente aos poderes do governo de influenciar a forma como as operadoras atuam ao nível da responsabilidade social, se bem que a responsabilidade social não deve constar de um normativo de um contrato. Acho isso algo exagerado. Mas ele deixou no ar... Mas ele deixou no ar isso porque, mais uma vez, era a questão que eu referia do interesse público das operadoras que são concessionárias e não entidades licenciadas. Porque elas trabalham no interesse público da Raiem. E o interesse público da Raiem, à data, exigia isso. E o chefe do Executivo esteve muito bem quando referiu que elas deviam atuar nessa conformidade porque são concessionárias, porque são entidades que têm uma responsabilidade para com a Raiem. Agora, acho isso necessário colocar num contrato de concessão? Não. A verdade é que ainda há diplomas jurídicos que faltam para regulamentar a indústria do jogo em Macau. Falta uma grande questão que é como punir as operadoras quando elas não se portam bem, digamos assim. É preciso trabalhar nisso. Certamente a administração, certamente o governo da Raiem sabe disso e certamente estará a trabalhar nisso. Mas claro que hoje, e olhando para o prazo que nós temos, o enfoque terá que ser necessariamente na alteração da Lei 16/2001 na Lei do Jogo, nomeadamente quanto ao número de concessionárias, 3 ou 6. E o cenário ideal manter-se-ia nas 6 agora? Eu acho que sim. Se à data, em 2001, 3 justificava-se, dada a dimensão de Macau, a verdade é que hoje, com 6, Macau já se adaptou ao número 6, não só a nível de recursos humanos, mas a nível de espaço e a nível de recursos sociais, hospitais, escolas. Claro que há muito trabalho aí a fazer e que seria bom que o Governo atuasse nessa área, também para colmatar essas falhas. Está aqui um momento perfeito para isso, em que há uma diminuição da população de Macau residente. Ao dizer residente, estou a falar dos trabalhadores não residentes, que para mim são residentes, como é óbvio. São pessoas que trabalham em Macau, que têm a sua vida feita em Macau e que merecem o maior respeito, mas que, na verdade, estão a regressar aos seus países de origem e está a diminuir a pressão a nível desses recursos sociais, de hospitais, de escolas e tudo mais. Este é o momento de reavaliar essa situação e de saber investir nisso para pensar no futuro crescimento da Raiem. Isso é importante. Mas, voltando à questão, a Lei 16 precisa ser alterada para acomodar o número 6. Eu acho que é essa a solução correta. Até o próprio chefe do Executivo, antes de tomar posse em dezembro, numa entrevista, salvo erro, à CCTV, referiu que ele respeitaria a história de Macau. E isso faz parte do que aconteceu em Macau, faz parte da realidade, e estar a mudar isso, acho que não há razões para tal. É preciso trabalhar para fazer um concurso público que seja justo, que seja transparente, e dar oportunidade a todos para virem cá e apresentarem os seus projetos. E é apenas nessa medida que eu acho difícil
não adiar o concurso público, nem que seja por um ano, porque como é que se conseguem fazer estudos, como é que se conseguem fazer projetos, planos, fazer contratos, sem permitir às pessoas, nomeadamente estrangeiros, virem cá. Por exemplo, uma entidade que seja, por exemplo, da Malásia ou de Singapura ou das Filipinas, que queira vir cá e lançar um projeto bem fundamentado, como é que eles conseguem fazer isso se nem sequer conseguem entrar em Macau? Mas o Oyat Seng foi perentório. Quando falou aos jornalistas, disse que não via qualquer motivo, que continuavam a trabalhar na revisão da lei e nos preparativos para este concurso ser lançado. Eu acho que à data em que ele referiu isso, havia essa perspectiva. Hoje, talvez ele tenha uma visão diferente, não sei. Esperamos pelo dia 16 e pelo dia 17 próximos, para saber se ele possivelmente terá mudado de ideias ou se tem alguns dados Acha que vai ser anunciado nas linhas de ação governativa agora? Eu acho que, nomeadamente, a alteração à Lei 16 deve ser referida porque estamos com um prazo extremamente curto para isso. Se o concurso público foi feito em 2001, 2002, naqueles prazos, e a Lei 16 foi aprovada, salvo erro, em agosto, publicada em setembro, salvo erro, e o concurso público conseguiu ser concluído em junho de 2002, isto é, sensivelmente um ano. Na altura tínhamos uma operadora que era a STDM. Hoje temos 6. A população de Macau não duplicou, mas quase. As questões de políticas e sociais não têm comparação com o que era em 2001. E estão completamente ligadas ao jogo. Exatamente. Portanto, há que fazer as coisas rapidamente, mas com segurança e com calma. E para isso é preciso estar a trabalhar já, imediatamente. Eu acredito, e é isso que tem sido dito, que o Governo está a trabalhar nessa área. Só espero é que seja dada a oportunidade à sociedade, aos interessados nessas áreas, poderem olhar para as soluções propostas e poderem dar as suas opiniões. A Assembleia Legislativa ter a oportunidade de olhar para a proposta de lei projeto de lei e dizer o que acha e, eventualmente, ter tempo para discutir, propor alterações e, eventualmente, aprovar para poder avançar para o segundo passo, que também não é fácil, que será a alteração do regulamento do concurso público. Portanto, há muito trabalho para fazer para que isto seja lançado na data que está planeada. Exatamente. Há muito. Avançando, temos a SLAG para este ano, então, a 16 e 17, do chefe do Executivo. Depois teremos, claro, o Lei Weinong, o Secretário para a Economia e Finanças, que com certeza também vai falar sobre isto. Mas nas SLAG para este ano, que foram apresentadas no início deste ano 2020, Oyat Seng dizia que as operadoras têm condições suficientes financeiras para se aguentarem a esta pandemia que está a dar cabo da economia de Macau, e falava até na manutenção ou talvez no aumento do imposto especial sobre o jogo. Primeiro, as operadoras têm realmente condições para se aguentarem, e depois como é que seria o imposto especial sobre o jogo? Bem, eu não sou financeiro, mas com aquilo que eu conheço das operadoras e, nomeadamente, de conversar com investidores e com instituições financeiras que estão envolvidas nessa área, eu acredito que as operadoras têm capacidade, mas estão a sofrer imenso. Esta situação não é fácil para ninguém. E as operadoras, têm que se reconhecer, têm feito um enorme esforço na manutenção dos postos de emprego, na gestão dos benefícios dos funcionários. Estamos a falar a nível de férias, a nível de bónus e tudo mais. Eles têm, há que reconhecer que têm feito um esforço enorme, mas os empreendimentos que eles têm são enormes. E têm custos avultados e têm responsabilidades financeiras, não só aqui, mas em outros locais, do qual fazem parte em grupo. Portanto,
É uma situação bastante complicada. Eu acho que eles têm capacidade para aguentar, mas não é para sempre. E há que ter a luz ao fundo do túnel. E se as notícias recentes de uma vacina que tem 90% de eficácia é uma boa notícia, temos que esperar um pouco, porque vacinar bilhões de pessoas não vai ser uma tarefa fácil, nem tarefa para 6 meses. Temos que reconhecer que isto vai ser um processo a muito longo prazo, estamos a falar em anos, não estamos a falar em meses, e que vai continuar a ter um impacto nas viagens e no turismo em Macau. Consequentemente nas receitas. E, consequentemente, nas receitas. Eu acho que é essencial pensar nisso quando se equaciona a questão dos 35% de imposto de jogo. Temos que nos lembrar que há 4% que são pagos a título de contribuições, que na prática resultam como se fosse um imposto, e a verdade é que temos na prática 39% que é pago ao governo. Se aumentarem de 35 para 37 e acabarem com as contribuições, não me choca. Chocar-me-ia aumentarem de 35% para mais e manterem as contribuições em 4%. Mas como as contribuições são contratualizadas e não fazem parte do núcleo fundamental do imposto, que isso sim só a Assembleia Legislativa pode estar a discutir, a verdade é que o Governo tem aqui nas contribuições uma forma de minimizar o dano desta pandemia, por exemplo, renegociando as contribuições e, eventualmente, aumentar até 37%, 36%, 37%, mas acabar com as contribuições. Portanto, tirar de um lado para pôr no outro. Tirar de um lado para pôr no outro. Eu acho que isso seria uma solução fantástica. Vamos ver o que é que o Governo vai fazer. Muito rapidamente, para acabar, porque já estamos a ficar sem tempo, temos visto agora lentamente esta subida nas receitas, isto com a entrada de turistas e assim, esperamos esta GELAG 2021, esta política focada apenas nesta questão da revisão da lei e do concurso público, ou podemos esperar outra situação, nomeadamente apoios às operadoras? Eu acho que o apoio às operadoras ainda não entra no núcleo fundamental das preocupações do chefe do Executivo. É algo que é preciso ponderar, é algo que é preciso acompanhar de perto, mas ainda não é aquele elemento essencial. O apoio às operadoras passará necessariamente por medidas de apoio à entrada de turistas em Macau. Isso é que é crucial. A relação com Hong Kong precisa ser trabalhada, porque muitos turistas também vêm através do aeroporto de Hong Kong. Há muitos turistas que vêm de Hong Kong e que gostam de vir a Macau, seja para fim de semana, seja durante a semana, para estarem não só nos casinos, mas também nos resorts e nos restaurantes e tudo mais. É preciso focarmos-nos nas relações com a nossa vizinhança, nas relações que temos para permitir a entrada de pessoas de forma segura, mas gradualmente, mas crescendo gradualmente. Isso é que é essencial. Injetar esta vida que Macau tinha antes desta pandemia. Exatamente. Vamos esperar pelas GELAG, dia 16 e 17, com certeza vamos voltar a falar. Carlos, muito obrigada por ter estado connosco aqui no TDM Entrevista. Foi o TDM Entrevista. Nós regressamos para a semana com mais um convidado e esperamos por si. Até lá.